Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana e também a semana, né? Fazia tempo que eu não trazia um vídeo aqui pra vocês no canal. Enfim, né? Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, trabalhando lá de assessoria de imprensa, acabei que fiquei devendo pra vocês o vídeo, né? Em questão da Libertadores e também o vídeo desse final de semana do Campeonato Brasileiro. Mas eu trouxe aqui, vou fazer a análise, obviamente, dos jogos do Campeonato Brasileiro, da 21ª rodada do Brasileirão, e posso ali pontuar uma hora ou outra sobre a Libertadores. Mas não é o foco do vídeo, vai ficar, obviamente, para a próxima fase. Incluindo nessa semana, a gente tem decisão dos jogos de ida da Copa do Brasil, das quartas de final. Então, enfim, cara, vamos conversar, vamos trocar uma ideia bacana sobre os jogos da 21ª rodada que aconteceram de sábado a segunda-feira. Começando pelos jogos de sábado, o Bragantino ganhou do Fluminense por 4-2. O Red Bull Bragantino venceu o Flusão por 4-2. John, Eduardo Sacha, La Quintana e Davi Gomes fizeram os gols do Massa Bruta. E o Fluminense descontou ainda no primeiro tempo com Hércules e no segundo tempo com Lúcio Acosta. Foi um jogo que, cara, com menos de 10 minutos de partida, o Bragantino já estava vencendo por 2-0, com uma boa vantagem e jogando melhor. No primeiro tempo, o Fluminense só conseguiu chegar realmente no finalzinho da etapa inicial com o gol do Hércules, né, e algumas outras oportunidades, mas em suma, cara, foi um jogo muito controlado pelo Massa Bruta. Foi um jogo onde o Bragantino conseguiu dominar as ações da partida e vencer com certa tranquilidade, né? Fez o 2-0, tomou o gol, fez o 3-1, tomou outro gol, e depois fez o 4-2 para voltar à vantagem no placar. Vantagem, né, tranquila no placar, no caso. Também no sábado tivemos a vitória do Cruzeiro em cima do Internacional. Esse aqui já foi um confronto mais equilibrado, só que no segundo tempo o Cruzeiro tomou as rédeas da partida. No primeiro tempo, com um confronto equilibrado, o Inter conseguiu criar algumas oportunidades de perigo, conseguiu até realmente quase conseguir virar o jogo, né? Saiu perdendo com um golaço do Matheus Pereira aos 19, mas a saída de jogo desse gol acabou conseguindo empatar com o Bruno Tabata. Na etapa final, aí realmente o Cruzeiro dominou a partida, teve as principais oportunidades e a posse de bola do jogo, né? O que deixou essa vitória um pouco mais tranquila para o Cabuloso, né? Esse 2-1 mais tranquilo para o Cruzeiro, com o gol do Caio Jorge no segundo tempo e ainda a expulsão infantil do Borré na etapa final. No Rio Grande do Sul, o Grêmio empatou em 0-0 com o Ceará dentro de casa, um resultado ruim para o Grêmio, né, que, enfim, está precisando vencer para sair da sombra da zona de rebaixamento, mas, né, foi um confronto equilibrado também, os dois times desperdiçaram muitas oportunidades, né, o Grêmio teve grandes chances para fazer no primeiro tempo, o Volpi fez milagres no segundo tempo para segurar esse empate, mas para o Ceará, esse ponto dividido entre os dois acaba sendo mais atrativo do que para o Grêmio, que acaba perdendo pontos importantes para o Vozão dentro de casa. São duas equipes que estão brigando na parte ali de baixo, muito próxima de pontuação, né? O Ceará tem 26 pontos e o Grêmio tem 24, então são times muito próximos na tabela do Campeonato Brasileiro, apesar do Grêmio estar na 14ª e o Ceará na 10ª posição. Também no final de semana a gente teve a vitória do Corinthians fora de casa em cima do Vasco por 3-2. O Timão saiu na frente com o Maicon, sofreu um empate com o Verratti no comecinho do segundo tempo de pênalti, num pênalti que na minha opinião não foi. Eu acho que há uma falta em cima do André Ramalho que deveria ter sido marcada e que anularia a consequência da jogada, né, que foi o pênalti em cima do toque de mão. Mas aí o Corinthians volta à frente do placar com o Guinegão, e aí, no finalzinho do jogo, o Gustavo Henrique acaba ampliando para o Timão, fazendo 3-1, mas nos acréscimos o Ryan faz o segundo gol do Vasco, acabou 3-2, mas foi um jogo muito dominado pelo Corinthians também. O Corinthians teve a partida na mão do começo ao final da partida, né? A primeira chance do Corinthians no jogo acabou resultando em gol do Maicon, depois foi só administrar e controlar a partida, porque o emocional do Vasco é de cristal, né? E não só do Vasco, mas do seu técnico, né? O Fernando Diniz, ele tem um emocional muito desequilibrado, né? É impressionante como um cara que tem a formação de psicólogo acaba tendo um emocional tão desequilibrado como ele à beira do gramado. O Timão vence bem fora de casa,
soma bons pontos no Campeonato Brasileiro também. Mas assim, é aquilo que eu falei, a parte de baixo do Brasileirão, cara, tá todo mundo ali, querendo ou não, uma hora vai ser candidato a brigar contra a zona de rebaixamento. Óbvio que os times que estão mais à frente, eu colocaria ali do Grêmio para cima, né? Grêmio, Inter, Atlético, Corinthians e Ceará, são times um pouco mais confortáveis. Mas se você pega a pontuação, o Vitória hoje tem 6 pontos de diferença para o Corinthians, são 2 jogos, e o Timão estava ali há 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Então isso pode acontecer de um time ou outro acabar sendo candidato, mas é uma vitória fora de casa que dá moral pro Timão. Quem não venceu fora de casa e nem conseguiu jogar direito foi o Santos, né? O Santos foi amassado, trucidado pelo Bahia na Fonte Nova. Eu até achei que a vitória seria maior novamente, talvez com uma goleada como foi contra o Vasco. Não aconteceu. O Vitória fez um gol em cada tempo. No primeiro tempo, um golaço do Luciano Juba. Na minha opinião, o lateral esquerdo mais regular desse Campeonato Brasileiro até aqui na 21ª rodada, junto com o Piquerez. São 2 laterais muito regulares, mas eu acho que o Luciano tá um pouquinho à frente. Dos brasileiros, né, jogadores brasileiros, é o que desponta realmente nesse Brasileirão, não só pelo golaço que fez contra o Santos, mas pelo campeonato em si que vem fazendo. Lúcio Rodrigues fez o segundo gol do Bahia e deu ali números finais da partida, 2-0, mas poderia ter sido 3, 4, 5 ou 6 novamente, porque o Bahia criou oportunidades para isso com essa camisa maravilhosa, e o Santos não conseguiu fazer, né? Não conseguiu criar oportunidade, não conseguiu sair da trincheira que o Bahia e da avalanche que o Bahia fez em cima do time santista. No final de semana também, aquele clássico confronto, né? Quando um time muito bem, numa boa fase, enfrenta um time em má fase, fraco, né, que tá tropeçando nas próprias pernas, acaba resultando nisso, né? O Mirassol venceu o Fortaleza fora de casa por 1-0 e segue e termina o Brasileirão invicto no Castelão, né? Não? Venceu o Ceará e venceu o Fortaleza no estádio, no principal estádio do Ceará, no Castelão e na Arena Castelão, e vence por 1-0 o gol do Edson Carioca, num jogo onde foi bem, né? Não foi um jogo onde dominou, mas conseguiu se defender tão bem que o Fortaleza não criou tantas oportunidades assim. É verdade que teve ali o pênalti no primeiro tempo, que o Walter conseguiu fazer a defesa no pênalti também no rebote, mas em suma no jogo assim não teve nenhuma outra oportunidade que o Fortaleza conseguiu criar que levou grande perigo ao gol do Mirassol, a não ser o pênalti muito bem marcado e mal cobrado pelo Fortaleza. Também, no final de semana, o Botafogo venceu por 3-1 o Juventude, depois de quase 30 anos sem conseguir vencer em Caxias do Sul. O Botafogo foi lá e conseguiu vencer o Jaconeiro por 3-1. Isso porque o Juventude saiu na frente com o gol do Batalha ainda no primeiro tempo, mas 9 minutinhos depois o Alex Telles fez o gol de empate de pênalti, também bem marcado pela arbitragem. E ali o Cris Ramos, na sua estreia, acabou fazendo 2 gols e dando essa boa vitória para o Botafogo em cima do Juventude. Vitória que favorece o Botafogo a brigar um pouco mais pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Tá a 4 pontos do Bahia. Os dois têm 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, então, inclusive, o Bahia pode ultrapassar o Cruzeiro na tabela junto... Não, Botafogo não. O Botafogo chega a 38 no máximo, mas o Bahia pode chegar ao G3 do Campeonato Brasileiro, dependendo aí de como a rodada, os 2 jogos que está devendo no campeonato podem resultar, né? Mas, enfim, um bom jogo para se solidificar do Botafogo no G6 do Brasileirão. O São Paulo também venceu o Atlético Mineiro no Morumbi e encosta nesse G6, como eu falei, do Botafogo. Então por isso que foi importante o Fogão vencer fora de casa, porque sem essa vitória com 29 pontos, já teria sido ultrapassado pelo São Paulo, mas com 32, tanto o Mirassol quanto o Botafogo permanecem no G6 do Campeonato Brasileiro, que eu acredito que vá virar um G7 ou um G8. Eu acho que tudo está encaminhando para quem está ali no G8, no G6 do Campeonato Brasileiro, né? Na Copa do Brasil, quem que tá? O Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem grande chance de ser campeão dessa Copa do Brasil e terminar ali no G4 ou, enfim, no G6 do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é inegável que o time vai terminar nessa posição. E além da Libertadores, que Palmeiras, Atlético, Palmeiras e Flamengo e o próprio São Paulo
estão disputando e podem sim ser campeões, eu acho que até como favoritos do que os outros times. Né, mas o São Paulo venceu por 2-0. Pablo Maia e Tapia fizeram os gols do Soberano. Bom resultado, bom jogo, dominou o Galo realmente do começo ao final da partida com volume de jogo. Gostei do que eu vi desse São Paulo, tá? Com volume, com chances criadas, com alternativas de criação de jogadas. Foi o melhor jogo do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, na minha opinião, porque poderia ter feito também três, quatro, 5 gols que justificariam esse volume de jogo que o São Paulo teve em cima do Galo. Foi um verdadeiro amasso soberano em cima do Galo, forte e vingador. No final de semana, não no final de semana, mas na segunda-feira, o Palmeiras recebeu o Sport e venceu por 3-0. 2 gols do Flaco Lopes e 1 do Gustavo Gomes, né, que iguala a artilharia de Jorge Valdívia nesse século como principal estrangeiro marcador pelo Verdão. E é surpreendente, né, porque a gente está falando de um meia e de um zagueiro. 41 gols de Gustavo Gomes com a camisa do Palmeiras desde a sua chegada em 2018. Como o Flaco fez os 2 gols do Palmeiras, é o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e é impressionante, né, cara, como a dupla de ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque, vem dando certo, né, e eu venho cantando essa bola para vocês já faz tempo, muito tempo, que o Palmeiras poderia encontrar alternativas com esses 2 atacantes à frente do seu setor ofensivo, conseguiu encontrar, para mim, uma excelente partida também de Felipe Anderson e do Emiliano Martinez, né, uma boa alternativa de primeiro volante ali. Vamos ver com a chegada de Andreas Pereira como que o Palmeiras vai se armar. Eu acho que vai ter ali um período de adaptação do cara, porque não só no futebol brasileiro, mas eu acho que a forma como o Abel Ferreira joga, mas foi um jogaço do Palmeiras em cima do Sport que dominou, né, o Palmeiras dominou o jogo, né, fez o 3-0, conseguiu encaminhar a vitória muito cedo no segundo tempo, e ali passou a se defender, a administrar o cansaço, a administrar a fadiga e sair com uma excelente vitória dentro de casa para enfrentar o Corinthians na próxima semana na Neoquímica Arena. Também falando de bons jogos, o Flamengo goleou, amassou, trucidou, triturou o Vitória por 8-0. Vamos lá, não perca a conta, tá? Samuel Lino 2 vezes, Pedro 3 vezes, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique fizeram os gols do Flamengo em cima do Vitória. Um amasso do Flamengo que, cara, não deu chance pro Vitória criar jogadas. Até criou, até teve uma oportunidade ali no segundo tempo, mas, cara, já tava 5-0 pro Flamengo. Cara, foi muito próximo os gols, né, cara? Se você pega o primeiro gol aos 2, depois aos 3, depois aos 34, né? E ali fecha o primeiro tempo com 3-0. Depois 47, 50, 54, 59. O Flamengo fez 3 gols novamente. Não, 4, né? Não, pera lá, deixa eu fazer a conta aqui. O Flamengo fechou o primeiro tempo com 3-0. Fez 4 gols em 46, em 7 minutos. Não, 12 minutos. Fez 7 gols. Fez 4 gols. E ali fechou a conta com o Bruno Henrique no finalzinho. Desculpa pela conta, tá? Eu fiz jornalismo, não fiz matemática, minhas contas são demoradas mesmo. Mas o Flamengo conseguiu vencer, goleia o Vitória e abre uma vantagem de gols né, de saldo de gols, de 35 contra 12 do Palmeiras. São ali 23 gols a mais do que a Sociedade Esportiva Palmeiras, né, do primeiro líder, do líder para o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ao Cruzeiro são 19, o Bahia são 10, o Botafogo são 14, o Mirassol são 11, o São Paulo são 4 gols de saldo. É uma vantagem considerável num campeonato que, cara, me desculpa, mas vai ser ponto a ponto. O Flamengo tem um jogo a menos, o Palmeiras tem 2. E essa vantagem pode cair para 1 ponto se os 2 vencerem os seus jogos que estão faltando. O Flamengo chegaria a 49 e o Palmeiras a 48. É um campeonato que vai ser isso, cara. Vai ser ponto a ponto. E os 2 times fizeram excelentes jogos. Não jogam no meio de semana pela Copa do Brasil, porque já foram eliminados. Mas no final de semana voltam a disputar o Campeonato Brasileiro, que será emocionante até o final, lá em dezembro. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por ficar até aqui no vídeo. Um forte abraço. Fiquem bem. E até o próximo vídeo na sexta-feira.
trazendo a análise dos jogos da Copa do Brasil. Um abraço pro Gustavo, editor aqui do canal, novo editor do canal. Agora os vídeos vão ter cortes, né? E isso é muito importante pro algoritmo aqui do YouTube. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.